hoje é a nossa aula 12, né? Vamos ter aula essa semana, não vamos ter aula semana que vem, certo? Eu devo deixar alguma coisa para vocês aí. Já tem, né? Já fiz de propósito, né? Esqueci. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre como a gente vê a questão. A gente falou em meios absorvedores na última aula, mas não vi como era a questão da potência transmitida, né? De que forma a gente obtém a potência transmitida no meio de transmissão, certo? E vamos então revisitar essa questão, né? Fluxo de potência e absorção. Novamente usando o teorema de Point, né? E também começar a generalizar nosso estudo, tá certo? De reflexão de transmissão no caso de interface dupla. Na próxima aula, a gente vai fazer isso para uma situação de N camadas, tá certo? Digamos assim, né? A gente quer ver aí como é que é a reflexão de transmissão para a interface dupla, né? Vai introduzir o formalismo que permite generalizar o resultado para N camadas, tá certo? Muito bem. Bom, nós temos aí essa situação em que você quer saber, novamente utilizando o teorema de Point, né? Algumas coisas não estão bem nítidas aqui, mas aqui é um meio cuja permissividade, tá certo? Epsilon, né? Tem a parte real, a parte imaginária, tá certo? Então você vem de um meio transparente, como a gente viu na última aula, e está entrando nesse meio, a gente quer ver a questão da... A gente falou em potência refletida, né? Mas a gente não analisou direito essa questão da energia que é transmitida nesse meio aqui, tá certo? Então vamos mais uma vez usar o teorema de Point, fechar isso, né, com um paralelepípedo, tá certo? Aqui está a seção transversal dele, né? Tem um plano aí, tá certo? Que corta, né? Essa aqui é a direção Z, né, no caso, tá certo? Essa aqui é a direção X, né? E o que sai do quadro aí seria a direção... o que entra no quadro, na realidade, seria o crescimento da variável Y, certo? Porque X está para cá, né? O sistema cíclico X, Y entrando, tá certo? E Z para cima, né? Então, se a gente fizer um balanço de potência aqui dentro, tá certo? Admitido que esse comprimento aqui é um dx, né? Essa parte desse paralelepípedo tem um comprimento dz1, né? Nessa parte do meio 1 e um comprimento z, né? Não é dz, mas é um comprimento z no meio 2. Z pode ser qualquer, tá certo? Em particular, posso fazer um balanço de z igual a zero se eu quiser, seja já dentro do meio 2, na interface. E aplicando o teorema de Point, né? Certo? Se a gente lembrar, né, que nós temos, o teorema de Point diz que o fluxo de potência para dentro de um volume fechado, né, limitado pela superfície sigma, tem uma parte que tem a ver com a integral de J escalar E, tá certo? Tem uma parte que é devido às perdas dielétricas, que surge, a parte real disso, se tiver uma parte real do epsilon, parte imaginária do epsilon, surge uma componente da parte real dessa grandeza aqui, que quer dizer potência ativa, certo? Então, quer dizer que a potência que está fluindo está sendo usada, está sendo consumida no meio absorvedor, que é o meio 2, certo? Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Observe que esse meio 1 aqui, epsilon 1, é um meio transparente, certo? Ele tem, assim, uma permissividade relativa, né? Igual a N1 ao quadrado, onde isso aqui, N é real, certo? Então, o meio absorvedor, na realidade, é o meio 2, né? A gente pode, usando as expressões para as ondas planas, nós podemos mostrar, já fez isso antes, né, que o vetor de Point tem forma geral dada por essa expressão aqui, independentemente da polarização, tá certo? Uma expressão bem clássica, né? Tensão ao quadrado sobre impedância, né? V2 sobre R, tá certo? Impedância de onda, né, no meio incidente, tá certo? E aqui tem a direção do vetor de onda, né, sobre o módulo do vetor de onda. Então, isso aqui tem módulo 1, tá certo?
Esse aqui é o vetor de onda em si, esse aqui é o módulo dele, o meio 1. Né? Certo? Eu tenho uma sensação que eu estou assumindo aqui que o meio de entrada, tá certo? Acho que eu não estou assumindo nada. Não sei se eu estou assumindo que tem refração 1, né? Estou usando 0 aqui. Deixa eu rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui para saber se está sendo assumido isso ou não. Bom, não vem ao caso, eu acho. Acho que não está. Talvez o meio de entrada seja um meio vácuo, tá certo? Mas se não for, a gente vai ver já já. Mas, de qualquer forma, o número de onda no meio 1 é K0. Como a gente sempre usa K0 para sendo o número de onda no vácuo, é muito provável que eu esteja usando nessa análise o meio 1 sendo o meio quarto, certo? E você encontra o meio absorvedor. Né? Bom, essa aqui... eu sei. Estou sabendo, deixa lá, depois isso aqui é a potência refletida, a densidade de potência refletida, que tem forma geral dada pelo módulo da reflectividade ao quadrado, que é a reflectância, né? Amplitude módulo quadrado, e você só tem essa direção do vetor de onda. Esse aqui é o vetor unitário da direção do vetor de onda, certo? Então a gente pode usar isso aí. Essa expressão depende do tipo de polarização, né? Então o que vai mudar basicamente na potência refletida é a fórmula desse coeficiente de reflexão. Né? E para a onda transmitida, tá certo? A gente tem que usar as expressões para os campos, né? Isso aqui é o campo transmitido, né? Tem o coeficiente TP vezes a amplitude do campo incidente. Isso aqui é o índice de refração do meio absorvedor. Esse barra, lembrando vocês, é o fato que N é igual a parte real, parte imaginária, né? Índice de refração, coeficiente de extinção. Então, só voltando para cá, para a nossa anotação, tá certo? A gente está assumindo agora que eu percebi que o meio 1 tem índice igual a 1, tá certo? Opção igual a 1. Tá? O meio 2 tem o índice de refração N, né? Certo? Isso aqui é igual a N barra ao quadrado, né? Que é complexo, certo? Então, olhando, né? Esse aqui é o campo transmitido, tá certo? Esse aqui é o vetor de onda K2, né? Na sua forma complexa, que ele tem a parte real K2 e a parte imaginária gama 2. Isso é a componente Z do vetor de onda no meio 2, certo? Essa seria a forma da onda transmitida, né? Aqui está o fator de propagação, certo? Já separado as partes real imaginárias, né? Isso aqui é exponencial, só para vocês lembrarem, menos J K2 barra Z, né? Como K2 tem essa forma, certo? Então ficou K2, parte real ficou menos JK2 aqui, e menos J com menos J dá menos aqui, certo? Então tem uma parte que é exponencial decrescente no número 2, certo? Isso aqui é a expressão para H, né? Para a onda P, certo? E aí você pode determinar, né, o produto vetorial dessas duas grandezas, dividir por 2, você tem o vetor de point, certo? Agora só que é esse aqui conjugado, né? Então esse produto vetorial com isso aqui conjugado, você vai ter N conjugado aqui, certo? Aparecendo, pode perceber essas coisas, né? É TP conjugado, certo? É 0 conjugado. Isso aqui vai ficar mais, né? Isso aqui não vai mudar, certo? Então esse fator de fase aqui com esse, o produto vai cancelar. Isso aqui vai dar um mais, né? Vai somar a 0, certo? Então vai dar exatamente essa expressão, o vetor de point, módulo de TP ao quadrado, módulo de 0 ao quadrado, certo? N barra conjugado sobre N barra, isso aqui não é igual a 1, certo? É importante observar isso. Né? E aparece esse fator normal que apareceria, certo? E aqui, como isso aqui é um número real, vai aparecer o produto vetorial, né? X vezes Y na direção Z, que dá mais, certo? Então dá esse fator aqui, né? E a componente Z com a componente Y, que dá menos X, com esse menos dá mais, então dá isso aqui, certo? Eu tenho uma dúvida. Deixa eu fazer essas contas, aquele gama lá, ele dá positivo. Como é que você faz a conta para ele ficar negativo? Qual gama dá positivo? Lá em cima do campo.
o campo essa potência da gama lá da menos. Isso aqui? Não, ele descreve, tá certo? O K2, ele é escrito. O número de onda, componente Z, o número de onda no meio 2, tá certo? Chama de K, né? Tem componente KX e K2, né? Não tem componente Y, tá certo? K2 é um número complexo. Onde K2, ele tem parte real, desculpa, K2 barra, né? Tem parte real K2 sem a barra, e a parte imaginária, gama 2, a gente escreve desse jeito, com menos aqui. Tá? Porque isso quer dizer atenuação. Tá? Se tiver uma onda que vai para um lado para o outro, essa aqui é a onda que para na direção Z. Se ela fosse na direção menos Z, teria um mais aqui. Certo? Por isso que dá uma menos lá, né? Por isso que está lá menos, porque a onda está indo para o meio 2 indo embora. Não tem nenhuma interface mais na frente, certo? Tá bom. Esse vetor de ponte não tem fator de 4, não? Fator de 4 de 4. Não, é um meio de E vetor H conjugado. Tem um fator constante, né? Só que só o produtivo, né? Não peguei não. Tem um fator de 2 aqui, ó. Tem um meio aqui, tá certo? Tá? Então, essa expressão por vetor de point, né? Deixa eu posso apagar mais, para ficar mais. Tirar essas coisas aqui, bem melhor, né? A expressão por vetor de point, e daí a gente tem agora o vetor de point no meio 2 e pode calcular aquela integral de superfície, né? Isso aqui pode ser reescrito ainda, tá certo? Observe que se eu multiplicar por n conjugado em cima e embaixo, certo? Aqui vai dar n conjugado ao quadrado, tá? Que é epsilon conjugado. Embaixo vai dar n barra n conjugado, que dá um módulo de epsilon, né? Que módulo de epsilon, certo? É módulo de n ao quadrado, né? Que é igual ao módulo de n, né? Módulo de n. E módulo de n é igual ao módulo de n conjugado, certo? Então não é mesmo, né? Então pode ser escrito desse jeito. Certo? E ainda, se quiser, né? Isso aqui pode ser escrito desse jeito, né? Tem essa expressão aí, certo? Porque é importante fazer isso para poder identificar a parte real imaginária. Vai precisar de todas as partes real desses números, né? Então você vai ter aí a componente x, certo? Do vetor de point no meio 2. Está aqui, né? Só multiplicar pelo kx. Certo? E a componente z, né? Para pegar esse termo aqui, certo? E aí já dividindo, né? Começa a ficar meio grande porque você tem aqui um produto de dois números de parte real imaginária, né? Esses dois, certo? Tem epsilon mais, vamos ver aqui, né? Epsilon mais j, epsilon duas linhas, vezes um número complexo lá que é K2 menos j gama 2, né? Isso aqui vai dar, parte real desse número vai dar epsilon K2, né? Mais epsilon duas linhas gama 2. E a parte imaginária, epsilon duas linhas K2, né? Menos epsilon gama 2, né? Então você tem essa coisa para ser feita aí. Então, essa componente x e a componente z dá exatamente essa conta, né? Certo? Bom, essa é a polarização P, né? Para a polarização S, uma conta semelhante, né? A estrutura, a forma dos campos é diferente, né? E calculando novamente E vetor H conjugado, você vai ter algo mais ou menos uma estrutura aí, tá certo? Dessa forma aqui, né? Aparece aí esse fator aí. Tudo bem, então, aplicando agora, né? Deixa eu só mostrar aqui a geometria qual é, né? Como a gente vai calcular esse negócio aqui. Você tem aí uma interface, né?
Você tem aí um meio, você tem aí uma caixa fechada, tá certo? Então, você vai ter DZ1, né? Isso aqui é Z. Aqui pra cá, né? Isso aqui é DX, tá certo? Então, nessa pedacinho aqui, você vai ter... A integral já vai dar isso, né? Suponha que você tenha uma profundidade aqui que seja... deixa eu ver como é que eu vou chamar aqui. Você tem uma profundidade aqui qualquer, você vai chamar de uma profundidade ΔY, né? Ou se quiser, chama de dy, né? dy. Profundidade saindo do quadro, tá certo? Né? Então você você aqui tem onda incidente, né? Onda refletida, em todos os lugares do espaço, tá certo? E aqui você tem onda transmitida, né? Essa a gente chama de S, né? Essa aqui de S', essa aqui de S duas linhas, né? Então, o teorema de Poynting diz o quê? Né? Que você, a parte a integral de superfície para dentro, tá certo? S escalar de sigma, digamos, né? Menos, certo? Então vai dar aqui S mais S' na direção X, né? Vezes essa área aqui, que é dz1 vezes dy, certo? Mais S duas linhas na direção X, certo? Vezes Z não, né? Integral, tá certo? Aí já tem que ter mais cuidado, certo? Então isso aqui vai ser mais integral de S duas linhas, certo? Porque aqui é um comprimento, não é diferencial, tá? Aí tem que tomar cuidado. Então você vai integral de 0 a Z de S duas linhas X, né? dz delta dy, né? dy sai, certo? Sai daqui fora, né? Sai da integral. Isso é integral para dentro, né? Certo? E agora nessa parede algo parecido, né? Só que aqui você reverte, né? Fica menos, certo? Sx mais Sx' dz1 dy. Observe que a potência não... o fator de fase desaparece, então a potência, a densidade de potência não depende de x, tá certo? Então, esse Sx que eu calculo aqui é o mesmo Sx que eu calculo aqui, tá certo? Né? Aqui o Sx da onda de entrada está entrando, aqui o Sx está saindo, né? Porque está assim aqui, o S duas linhas está fazendo isso, né? Então aqui entrando, aqui saindo, certo? Então reverte aqui, mesma coisa por essas duas linhas, componente x, tá certo? Entrando, mas aqui está saindo, então é menos, né? E aqui vai ter mais uma outra componente, tá certo? Eu esqueci dessa parte aqui também, né, pessoal? Depois a gente coloca, tá certo? Estou botando só a face lateral. Então vai ficar menos, né? Sx duas linhas dz, né? E aqui eu tenho também algo parecido com isso, tá certo? Eu vou botar aqui do lado, né? Aqui a potência que é transmitida, né? Ela sai aqui, vai ficar menos integral de 0 a z Sx duas linhas dz vezes dy, né? Aqui eu esqueci também que tem um dy, tá certo? Eu acho que já estou falando duas vezes, né? Que é isso aqui. Já está aqui, né? Duas linhas dz. Mas isso aqui não tem não, eu já fiz, né? Isso aqui já está aqui, já, desculpa. Certo? Então, essas contribuições nessas paredes laterais cancelam, certo? Só não vai cancelar essa aqui, certo? E essa de cima, né? Então, isso aqui vai dar mais SZ, né? SZ, da onda de entrada, como vou dizer, menos SZ, duas linhas, desculpa, isso aqui é duas linhas, pessoal, eu estou confundindo, por isso que eu estou falando tudo ao contrário aqui. Esse aqui é duas linhas, esse aqui é S, esse aqui é linha, né? Que eu não fiz, esse aqui é tudo ao contrário, a anotação está ao contrário, certo? Essa linha, né? O cancelamento nessas paredes vai ser o mesmo ainda. O que vai importar vai ser só isso aqui, certo?
SZ menos SZ duas linhas vezes a integral disso aqui, mas só que essas potências não variam com essa coordenada. Então, é vezes dx vezes dy, né? E tem uma componente aqui, certo? Certo, vamos lá. Então, onde é que eu estava aqui? Essa contribuição, mais essa contribuição aqui, que é S', né, na coordenada Z, certo? Só que a potência lá saindo, então é menos, né? Certo? Menos SZ' na coordenada Z, não vamos lembrar disso, certo? Porque ele valia com Z, né? Dx daí. Então, deixa eu ver se está certo. Né? SZ menos SZ duas linhas. Tá, então a integral de superfície do vetor de point, certo? Vai dar, né? Aquela integral, essa integral aqui, vai dar, se do lado direito, lado esquerdo da expressão, vai dar SZ menos SZ duas linhas menos SZ' em Z igual a zero, certo? Aliás, Z igual a zero, liga. No caso, SZ mais S duas linhas. Peraí, né? Peraí. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Aqui está a parede, né? S tem componente SX, 0, SC, né? Tá certo, né? É exatamente isso. S duas linhas tem componente SX duas linhas, né? 0, SZ duas linhas, né? Então é produto escalar desse vetor com menos AZ, né? Aliás, desculpa, com AZ, é isso? Fluxo para dentro, né? Então, menos o fluxo é produto escalar disso com isso, né? Então vai ser, tá certo, exatamente. Eu estou botando sinal errado aqui. Então vai dar SZ AZ escalar Z dá 1, vai dar SZ mais SZ duas linhas. Então isso aqui é só mudar o sinal, certo? E o outro vai ser menos, né? O outro tá certo, né? Acho que tá certo. Né? Vou dar isso aqui menos isso, né? Igual aquela integral de volume, né? Que a integral de ômega epsilon duas linhas, certo? Da epsilon 0 sobre 2, né? dv ômega epsilon duas linhas módulo de A ao quadrado, né? Módulo de A', no caso, certo? Ao quadrado, né? Esse elemento de volume que a gente está falando é um elemento, né? Que tem aqui dx, né? Na direção z é a integral de 0 a z, certo? E na dimensão y é dy, né? Esse aqui é epsilon 0 sobre 2 dx dy, né? Integral de 0 a z, essas coisas vão sair da integral, ômega e epsilon vão sair, né? De dz', né? De dz, chamar de dz mesmo, né? Dz, ômega epsilon duas linhas. E essa função de z aqui que a gente tem que ver como é que ela é, porque depende da polarização, né? Ao quadrado, certo? Então é isso que no fundo vai dar, né? Todo esse balanço de energia vai ser essa combinação aqui mais isso aqui.
com essa expressão. E duas linhas é dado aqui, né? Para cada um você tem um. Onde é que está um? Não está aqui não, né? Está aqui não. Eu tenho essa equação aqui. Isso aqui, né? Como está? Cadê? Deixa eu botar para cá. Isso aqui, né? Exatamente isso aqui, tá certo? Por exemplo, se eu fizer z igual a zero, certo? Essa integral dá zero, né? Então, a componente real da componente, a parte real da componente z do vetor de ponto de entrada, né, mais de saída, certo? Vai dar a componente z do vetor de ponto, parte real, calculada em z igual a zero, né? Por exemplo, se eu pegar isso aqui, essa soma, certo? Que está aqui, né? E jogar aqui, tá certo? Substituir essa soma por isso aqui. Então eu tenho que esse termo é igual a esses dois aqui, menos isso aqui, né? Se você medir a componente z do vetor de Poynting no meio 2 a uma distância z da interface, vai ser aquele em z igual a zero, mais uma queda, certo? Menos uma queda, né? Que é a absorção no meio, certo? Ora, se você faz z tender a infinito, certo? Se z for muito grande, o meio absorvedor, você vai lá para longe, dentro do meio absorvedor, isso aqui vai para zero, certo? Porque isso aqui vai com um exponencial de menos 2, gama 2, z. Né? Então, isso aqui, quando você vai para muito longe, isso aqui dá zero, né? Se você faz isso aqui infinito, quer dizer que a parte real disso é igual a integral de zero a infinito, vezes esse fator, né? Então, você obtém essa relação aqui, tá certo? Então, o que entra na interface, tá certo? É tudo que é absorvido no meio absorvedor. É isso que mostra essa equação, tá certo? Então, o fluxo de potência logo na interface vai ser totalmente consumido no meio absorvedor. Se você for medir isso lá longe, tá certo? Bem longe, não tem mais nada, né? Certo? Então, vai ser tudo consumido no meio absorvedor. Não tem mais fluxo de potência lá em cima, né? Isso já acabou, tá certo? Então, relação importante e mostra a questão de para onde vai essa energia, né? Bom, se a gente pegar essa relação aqui, especificamente essa, né? Essa relação, certo? E utilizar, né, as expressões do vetor de Poynting, né, ele vai obter, certo, uma relação entre os coeficientes de reflexão e de transmissão, certo? Isso aqui é expresso em termos da reflectividade do módulo quadrado, né? Esse aqui também. Aliás, esse aqui, né? Esse aqui em termos da transmissividade, certo? Então, a gente pode calcular para ondas P e S, né? As relações, certo? Então, você tem essas duas relações. Essa relação, na realidade, né? E a transmitância, né, no meio mais a reflectância igual a 1, né, a relação de conservação de potência. A transmitância é medida exatamente na interface, né? Então, dessa relação, você pega esse K1, tira daqui, tá certo? Bota aqui embaixo, né? Então, quer dizer que isso aqui é a transmitância. A gente define isso como a transmitância da estrutura, tá certo? Medida onde, né? Em Z igual a zero, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de TP, né? Então, você tem essa relação de TP mais RP igual a 1, né? Certo? Se o meio absorvedor for muito extenso, né, você não vai ver nada do outro lado. Se tiver terminar uma superfície de uma certa espessura, alguma coisa vai passar para o outro lado, certo? Tem que
pode calcular de acordo com o formalismo que a gente vai daqui a pouco falar. Certo? Bom, então, essa é a expressão da transmitância, tá certo? Aqui aparecendo, né, os fatores que não apareciam antes, tá certo? Epsilon 2 grama 2, né? Aqui não tinha antes. Isso aqui é a transmissibilidade de uma para ondas P, isso aqui a gente já calculou anteriormente, que é uma expressão clássica, né? E para ondas S, a gente obtém também um par de relações e obtém a definição de transmitância para meio absorvedor. Isso é importante quando você calcula exatamente isso. Você calcular a transmitância de um filme, tá certo, do absorvedor, você tem que saber conceituar muito bem o que é transmitância. Se não levar em consideração a absorção no meio, você pode não definir corretamente. Certo? Então é importante saber essas expressões, né? De definição de transmitância, né, para onda S e P, né? Certo? Surgindo naturalmente do balanço de potência. Né? Certo? Observe, né, que aparece módulo de Epsilon, tá certo? Onde Epsilon, né, é a permissividade do meio 2, né? Certo? Módulo de Epsilon, né, assim por diante. Né? Então, muito bem. Vamos agora ver, certo, como é que a gente faz, né, a determinação de reflectância e transmitância para a interface dupla. Né? A partir de agora, nossos meios eles podem ser tanto transparentes como absorvedores, certo? E a hipótese é que o meio de entrada, né, ele é um meio transparente convencional. Você vem do ar, por exemplo, às vezes, né, vem de um vidro. Mas a partir daí você tem os meios são absorvedores, ou seja, essas grandezas são números complexos agora, né? São 2 e epsilon 3, certo? Tá? E a gente agora tem que ter uma forma de representar essas ondas transmitidas, certo? A amplitude a gente vai definir esses parâmetros A e B, tá certo? Tem que tomar cuidado com definir isso para poder saber calcular isso e saber estender esse resultado depois para N interface, tá certo? Então, eu vou explicar já o que quer dizer esse A e B, né? É só um fator de amplitude. Vamos admitir uma onda de amplitude unitária, tá certo? Incidente no meio 1, observe aqui, certo? A gente vai ter que fazer isso para cada tipo de polarização, né? Então, observe, né? O campo incidente tem amplitude 1. Né? Observe a forma que ele está sendo escrito aqui, certo? Isso aqui quer dizer que a componente X está para a esquerda, tá certo? E a componente Z está para cima, né? Então, o campo incidente está assim, certo? Né? O módulo desse campo é 1, tá certo? Isso aqui tem módulo N1K0. O índice de refração do meio 1 é N1, o número real. Então, o módulo desse vetor é igual a N1K0. Tá? Por quê, né? Porque N1K0 ao quadrado é exatamente a soma dos quadrados de suas componentes, né? Kx ao quadrado, mais K1 ao quadrado, né? E então, o fator de propagação, no meio 1. O campo H associado a esse campo é um vetor que está indo na direção menos y, ou seja, saindo, né, do quadro, certo? Então, E vetorial H está fazendo isso, né? Então, é a forma clássica que a gente escreveu anteriormente, campo refletido. Colocamos aqui um fator RP na frente, tá certo? Então, esse aqui é módulo 1, né? Então, o campo refletido é RP vezes a amplitude, RP vezes a amplitude do campo incidente, né? Aqui está o campo H. E o campo transmitido, bem, agora a gente tem que tomar mais cuidado, certo? Nós temos uma interface, né? A onda que é transmitida, ela vai ser retransmitida na interface e parte dela vai ser repetida de volta. Tá? Então, no regime permanente, né, você tem uma onda que vai para lá e outra que vem para cá, certo? Que é a solução das equações de Maxwell nessa região aqui. Mas a hipótese que a gente está fazendo, que eu esqueci de falar, é que D, certo? O feixe, ou seja, esse resultado é exato para ondas planas, né? Na prática, o seu feixe de luz, se tiver uma extensão lateral W, né? Esse resultado que está derivando vale para W muito maior do que D, certo?
Ou seja, a extensão lateral da onda é muito grande em relação à espessura. Certo? De forma que, porque se isso não fosse verdade, eu teria um efeito desse tipo aqui. Né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Você tem um filme espesso, certo? E a extensão lateral do seu feixe de luz, digamos assim, é finito em relação a esse feixe espesso. Isso aqui refrata, né? Mas vai refratar e vai voltar em outro lugar, tá certo? E vai refratar de volta aqui, né? Então, esse campo aqui não existe na minha região desse, certo? Tá? Agora, se você tem um filme fino, tá? E o seu feixe é dessa largura aqui, certo? Então ele vai bater aqui, refrata aqui, certo? Deixa eu botar o filme aqui, né? Refrata aqui, tá? E aqui tem um deslocamentozinho lateral, né? Certo? Então o feixe refletido ele vai ocupar uma região, ele vai ter uma interseção. Isso aqui está errado. Deixa eu fazer um desenho melhor para vocês poderem entender isso aqui. Fazer um desenho com retas fica mais fácil. Filme, né? Pegar a reta mesmo. Né? Tem uma onda aqui. Vamos desprezar a refração só para poder desenhar mais rápido aqui. Certo? Aqui está o feixe incidente, certo? Bem grande, né, lateralmente em relação ao filme, né? Certo? O feixe refletido está aqui. Aqui você tem uma parte refletida, certo? Tem outra, né? E aqui tem outra parte refletida que não coexiste totalmente, certo? Estou desprezando a refração aqui, tá? Deixa eu botar isso aqui assim, né? Então, vocês observem que a onda refletida está ocupando essa região daqui, né? Agora eu vou desenhar com isso aqui. A onda refletida da próxima interface está nessa região aqui, certo? E a incidente está nessa região aqui. Existe uma região de interseção entre as duas, certo? Né? Então, a minha hipótese é que essa região de interseção, que essa largura aqui é desprezível, certo? Ou seja, os campos coexistem em todos os pontos. Os campos das várias interfaces envolvidas. Né? Senão não poderia aplicar esse formalismo. Então, quando o filme é muito pequeno em relação à extensão lateral, isso que a gente vai fazer é aproximadamente verdadeiro. Porque senão, tá certo? Eu não posso usar as condições de contorno como eu estou usando agora. Eu estou admitindo a coexistência de todos os campos e todos os pontos da interface. Que não é verdade na prática. Né? Observe que se a extensão lateral é finita, vai ter uma parte em que os campos não coexistem. Né? Aqui existe uma região de sombra, o campo refletido não está aparecendo aqui, tá certo? Então eu teria aqui nessa região só o campo incidente da primeira interface. Não teria o campo advindo da segunda interface nessa região. Mas quando a extensão é muito grande em relação ao filme, tá certo? Ele está falando de filmes finos, tá certo? Então você pode fazer isso. Se não puder, você calcula isoladamente a reflexão, certo? Como se fosse meios, interface simples. Né? Você tem essa estrutura espessa, um feixe fino aqui, você sabe a priori que eles não vão coexistir, né? Isso aqui está sendo... As reflexões estão ocorrendo de forma independente. Aqui é uma reflexão de interface simples, aqui é outra interface simples, aqui é outra interface simples. Tá? São problemas isolados. Você resolve cada um com esse formalismo que a gente acabou de estudar. Tá? A gente quer saber agora a questão de filme muito fino em relação à extensão lateral do feixe. É claro que para a onda plana, qualquer filme é fino. Né? A onda plana ela é infinitamente extensa. Certo? Está claro aí, pessoal, a diferença? Então, admitimos aí a coexistência dos campos em todos os pontos, né, das interfaces. Certo? Por isso que ele está fazendo esse desenho. As ondas planas existem em todos os pontos. Estão juntas em todos os pontos. Né? Então, o campo refletido tem aquela estrutura que a gente falou, e o transmitido, certo? Ele tem uma estrutura parecida. Observe, né? Isso aqui tem módulo, digamos, módulo. Esse aqui é um vetor que teria, se os números fossem reais, certo? Seria módulo 1, né? Certo? Então, o campo transmitido tem um fator A na frente, uma estrutura parecida com o campo incidente, mesma coisa, certo? E a mesma coisa para o campo H, né? E o campo refletido tem a mesma estrutura com o fator B na frente. Tá? Certo? Aqui estão outras observações, né? Observe que, como eu falei anteriormente, né, nessa região aqui vai ter onda parcialmente transmitida e parcialmente refletida. Então, ele tem que ter as duas
ondas viajantes para os dois lados aqui. Aqui não, tá certo? Porque não tem mais nada acima, né? Então aqui você tem a onda só transmitida, certo? Então é bom observar, né, os fatores de propagação que aparecem nessas expressões. Certo? Campo transmitido, né? Aqui é o fator de propagação na direção no meio 2, certo? Né? KXX, K2E. E a refletida, tá certo? O vetor de onda reverteu de sinal, tá certo? Isso aqui indica que a onda está vindo, né, de cima para baixo, tá certo? E aqui continua na direção X da propagação, né? Tá? Certo? Bom, aí nós temos então que resolver esse problema aí, casando as condições de contorno nas duas interfaces agora. Tá? Então nós temos aí amplitudes A e B, né? Certo? Vamos ver o número de incógnitas que aparece nesse problema aqui, tá certo? E no meio 3, né, tem mais um o campo transmitido, tá certo? Escreve, né, com a estrutura parecida, né, TP vezes algo que, digamos, tem módulo 1, né? Tá? Então tem um fator TP, né? Então são esses fatores que vão determinar a transmitância, né, e lá a reflectância. A e B são parâmetros auxiliares, tá? No fundo eu quero saber qual é a reflectância da estrutura e qual é a transmitância no meio 3. Tá? Bom, aí aplica-se aquelas condições de contorno, né? Ou seja, E tangencial é contínuo, tá certo? E H tangencial também, né? Observe que na primeira interface, né, você tem o campo incidente e o refletido, a soma deles na direção tangencial. Aqui você tem o transmitido e refletido da próxima interface nesse lugar aqui, em Z igual a 0. Certo? Observe que a geometria Z igual a 0 é a primeira interface, Z igual a D é a segunda, né? Então esse filme tem a espessura D, certo? Então eu tenho aqui duas equações, né? E mais duas aqui, né? Certo? Quantas incógnitas eu tenho? RP, TP, A e B, certo? Então eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. Isso tem uma forma de resolver. A pessoa pode se enrolar todinha para resolver, mas tem uma forma. Se a pessoa souber agrupar as coisas direito, certo? Ela consegue obter uma expressão. Isso aí são as equações que se obtém, né? Só quero apontar alguns detalhes aqui importantes, certo? Isso aqui é para ondas P, né? Então, essa forma aparece por causa das ondas P, né? Isso aqui é para E, isso aqui é para H, certo? Uma subtração da soma, né? Isso aqui dá em Z igual a 0, algo parecido em Z igual a D. Daí aparecem fatores de propagação, né? Porque uma é a onda que está indo, certo? K2D, a outra é a onda que está voltando, vai ficar mais aqui, certo? Então começa a aparecer esse fator de propagação aí, né? Tanto para E quanto para H, certo? Então a estrutura das equações é mais ou menos essa aí, né? A gente pode sair eliminando, tá certo? Só para ver mais ou menos como é que resolve, né? Vocês vão fazer isso aí, deve estar na lista, né? Para fazer, né? Eu acho. A ideia é que assim, você mantém essas duas equações, só para dar ideia como é que faz, né? Mantém essas duas e faz a razão dessas duas aqui de forma que o TP sai, certo? Né? E você pode fazer a razão dessas duas, daí você vai obter duas equações para A e B. Certo? Daí você faz assim, depois de algum tempo, né? Pode mostrar facilmente. Facilmente. Você chega aqui. Bom, o importante é isso, é a expressão clássica para a reflectividade de uma estrutura de interface dupla, certo? A expressão para a reflectividade é clássica, essa expressão aqui, né?
R12, R23, 1 mais R12, R23. Tá? Isso aqui é o fator que aparece, né? 2K2D aqui na expansão complexa. Certo? Isso vale tanto para ondas P quanto para ondas S. Você sempre pode colocar dessa forma, onde esses coeficientes são as reflectividades que a gente já derivou anteriormente. A reflectividade para a onda P interface 1, 2, né, que a gente derivou anteriormente, né? Epsilon 2K1 menos Epsilon K2 sobre a sonda, certo? Mesma coisa, mesma estrutura, né? Epsilon 3, só mudar os índices, certo? 3, 2, né? 2, 3. Certo? Então você obtém esse resultado clássico aqui, certo? Tá? Então é a reflectividade de uma estrutura de interface dupla, né? Você obtém outros parâmetros auxiliares, né? E obtém a transmissibilidade no meio 2, certo? No meio 3, aliás, né? Que é o que você quer saber também. Tá? Isso aqui, bom, você obtém, veja, você obtém parâmetros muito parecidos, certo? Você observa a estrutura aqui embaixo, é o mesmo denominador do mundo, certo? E esses fatores aqui, né? TP13 é TP12, TP23, esse fator de baixo, certo? Então essas são expressões clássicas para esse tipo de problema, tá? Bom, daí você tira, tá certo? Essa aqui é uma coisa estranha. Eu tenho esse incidente. Ah, tá bom. Certo. Bom, a reflexão pode ser calculada, módulo daquela expressão, né? Tá? Módulo daquela expressão R12, R23, certo? E observe que como o campo elétrico tem amplitude 1, certo? Se você pega 1, né, vezes H conjugado, a densidade de potência incidente, tá certo? É dada para essa expressão aqui. Tá? Porque o campo é 1, né? Então, o resto vem do H, tá certo? Se você olhar aqui, né? Vou pegar aqui. O módulo disso aqui, tá certo? O módulo de H é isso aqui, né? Então, em módulo, né, a densidade de potência é 1 vezes isso, certo? É 1 vezes isso. Sobre 2, né? Densidade de potência incidente. Então, se você dividir por esse parâmetro, né, você vai ter, e calcular a potência, densidade de potência transmitida, então você tem aí a transmissibilidade, a transmitância, né, que é o parâmetro mais importante, né, que a gente quer determinar no meio 3 lá, certo? Então você calcula a parte real de S3, certo? Na interface, né? E particularmente há uma profundidade Z no meio 3. Né? Certo? Aqui você tem. Você quer saber qual é a transmitância nesse plano aqui. Isso aqui é a nossa estrutura, né? Você quer saber qual é o fluxo de potência aqui em Z, uma distância Z. Aqui seria a espessura Z menos D, né? Só lembrando para vocês, certo? Então, no ponto de coordenada Z, dentro do meio 3, qual é a potência transmitida? Né? Certo? Então, observe que aparece de fato, né? O fator aqui Z menos D, certo? Né? Você tem uma perda, uma atenuação, gama 2D no meio 2, mas se tiver alguma coisa no meio 3, a atenuação vai ser gama 3 vezes a espessura, Z menos D. Tá? Então você teria a potência transmitida no meio 3, certo? Dá para essa expressão aí, em qualquer ponto em Z igual a D. Observe, se o meio 3 não for absorvedor, certo? Meio 3 não é absorvedor, esse termo aqui não existe, né? Certo? Isso aqui vai ser o número real normal, tá certo? Isso aqui não tem. Tá? Então, em qualquer lugar que você calcular a transmitância no meio 3, você tem o mesmo valor, não tem uma mudança, não cai, né? A potência no meio 3. Certo? Ela só vai cair se o meio 3 for absorvedor. Então, se você medir em lugares diferentes no meio 3, meio de saída, ele vai ter cada vez menos potência. E se você for lá para infinito, você não tem mais nada, certo? Se Z for para infinito, isso aqui vai para zero, porque é negativo, né? Certo? Bom, relações semelhantes são obtidas para ondas S. Né? Tem que fazer essas continhas, certo? Isso aí é a lista de vocês, certo?
Mas eu só quero mostrar só algumas semelhanças de expressões aqui. A álgebra é semelhante, certo? Mas observe, né? A estrutura. Deixa eu botar aqui, cadê? Cadê a reflectância? Aqui, né? Parecido, mesma coisa. Mesma expressão clássica, né? R12, R23, fator exponencial 2K2. Né? E o produto embaixo, certo? Onde essas reflectividades são aquelas reflectividades de interface simples quando dá S. Né? Certo? Então, essas relações são obtidas, certo? Você tem aí a transmitância e a reflectância, né? Especificamente, a transmitância tem essa estrutura aqui. Né? Com esse parâmetro dado por uma combinação aqui, né? Cadê ele? Está aqui. Está por isso aqui, certo? Bom, aqui tem uns casos particulares, né? Nessa tabela aí, alguns casos particulares. Isso aqui está errado, bicho. Meio triste transparente. Ah, não, está correto, está certo. Eu falei uma coisa errada. Eu falei que aquele termo saía se o meio não fosse absorvedor. Né? Não é verdade. Pode ter reflexão interna total, certo? Então ele pode ter um fator de atenuação lá também. Né? Então, se o meio 3 for transparente, né? Certo? Então aquele termo existe ainda porque acima da reflexão interna total, né, isso aqui existe. A parte imaginária do número de ano no meio 3. Né? Abaixo não, isso aqui é uma matriz igual a zero, certo? Abaixo da reflexão interna total. Tá? Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Na ausência de reflexão interna total, é o que eu falei, né? Esse termo, aquele gama 3 não existe, certo? Você vê com essa expressão da transmitância, né? Tem um caso aqui também, não está mais interessado na transmitância, porque a reflectância já é aquela expressão clássica, né? A transmitância é algo que não é muito formulado em textos, certo? Por isso que ele está dando mais ênfase aqui. Se o meio 3 for transparente e a situação for simétrica, ou seja, ar e um pedaço de vidro, né? Por exemplo, certo? Filme fino, né? Você tem as transmitâncias são parecidas, digamos assim, né? Tem estruturas semelhantes, certo? Bom, então ficamos aí, certo? Na próxima aula a gente termina essas múltiplas interfaces, né? E a partir daí a gente vai falar em polarização.